Nosso café executivo de hoje é com muito prazer que a gente recebe aqui o consultor e palestrante na área de gestão de empresas familiar, Cícero Rocha. Ele está aqui para conversar sobre esse assunto que é muito importante para a maioria das empresas no Brasil e aqui no nosso estado também. Muito obrigado pela sua presença aqui no Café Executivo com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade de poder colaborar com as empresas familiares aqui do seu estado e vamos fazer todo o esforço para tentar responder os questionamentos e colaborar efetivamente com essas empresas. Eu gostaria de começar pedindo para que você falasse um pouco da sua experiência, que eu sei que tem mais de 15 anos atuando nessa área de gestão de empresas familiares. Conte um pouquinho como é esse seu trabalho, quais são as experiências que você tem nesse âmbito aqui no nosso país, na verdade. Bem, uma das coisas que me moveu a desenvolver essa atividade, porque até então eu era um empresário, tinha 8 negócios simultâneos. À época eu trabalhei também no Banco do Brasil e vi um nível elevado da mortalidade de empresas familiares no Brasil. E isso me incomodou. E tive a oportunidade de estudar fora do Brasil e lá vi índices diferentes e metodologias que, ao ser implantadas em certas organizações, faziam com que a longevidade dessas empresas ampliasse, aumentasse. Então, nesse período, eu me estimulei a desenvolver exatamente, adaptar essas metodologias para a realidade brasileira. Me aproximei muito da metodologia lá de Harvard, do professor John Davis, da forma simplificada com que ele fala com relação a isso, e integrei a várias outras metodologias que eu vi pelo mundo. Então, durante esses anos, a gente fez exatamente a parte da ciência, que é a ciência aplicada, que é pegar uma teoria, uma metodologia, já aplicada com sucesso em locais diferentes, que pudesse adaptar à realidade local brasileira. Entretanto, não podemos esquecer que o Brasil é grande. Então, nós temos realidade das empresas do Sul, do Sudeste, do Nordeste, é bem diferente. Para isso foi necessário que eu fundasse um instituto, para que a gente pudesse ter um banco de estudos, né, de profissionais especializados, porque essa foi outra conclusão que eu adquiri, é que para cuidar de empresas familiares precisa de especialista. Sim. Ela tem características próprias, né? Um delas é essa facilidade da mortalidade, mas também tem seu lado positivo. No mundo e no Brasil são as mais lucrativas, as que crescem mais rápido e os melhores locais para se trabalhar. Profissionalizadas. Esse é que é o quê da questão. É o que faz toda a diferença. Falando da profissionalização, da gestão das empresas familiares, como é que você vê, no nosso atual contexto, a evolução disso? As nossas empresas aqui no Brasil, elas estão em que etapa, em que nível, para poder elas serem sustentáveis nesse mercado que é extremamente competitivo? Para se manter nesse mercado, você tem que realmente ser profissional. Então, em que nível, em que estágio as nossas empresas familiares estão? Elas já internalizaram esse processo de profissionalização da sua gestão? Excelente pergunta. O detalhe é que nós temos 3 tipos de empresa na profissionalização. Temos aquelas que ignoram totalmente a força da gestão, temos umas segundas que conhecem da gestão, mas não a gestão especializada para empresas familiares, e temos no terceiro estágio mais evoluído, empresas em que já existem metodologias específicas para a gestão da empresa familiar, de forma simples. A empresa que não conhece gestão é aquela que fica pontualmente, compra um sistema, compra um software. Ela não tem noção que para trabalhar o desempenho dela, ela precisa ajustar processos, pessoas, estratégias e também sistemas. No caso de uma empresa familiar, ela exige um nível um pouquinho maior de complexidade, porque você não profissionaliza só a empresa, você precisa profissionalizar simultaneamente a empresa, a família e os sócios, para ser mais didático. Normalmente você encontra uma empresa que ela está cuidando só do negócio, cuida das finanças, ela cuida do RH, cuida da estratégia, compra o sistema. Mas aí ela esquece de cuidar da parte societária, as regras dos sócios, se um sócio morrer, como vão ser trocadas cotas e ações, um sócio pode usar o bem da empresa ou não pode, o filho do sócio pode ou não. Aí às vezes o que é que acontece? Ela chama o advogado, cuida só disso, mas não cuida das finanças. Tem outra situação que é aquela empresa que cuida só da família.
Aí é o terapeuta, minha família está precisando de terapia, meus filhos, mas não cuida, coach, mas não cuida da relação societária, não cuida da gestão financeira. Uma empresa familiar profissionalizada, ela tem que fazer as 3 coisas simultaneamente. Tem que cuidar do negócio, cuidar dos sócios e cuidar da família. Profissionalizar os 3. Os 3, não dá para ser só pontualmente um desses âmbitos, tem que estar os 3 juntos. E dentro dessa metodologia, como é que ela funciona? Eu queria que você explicasse um pouco mais, até porque tem muitas pessoas que estão assistindo, que são empresários, que são empresas familiares, até porque a grande maioria são empresas de origem familiar, mas eu imagino que um deles estejam se perguntando agora, o que eu faço? Como é que eu posso pensar em profissionalizar a minha gestão? Começo por onde? E principalmente uma dica para aqueles que ainda não estão com problema, né? Bem, o primeiro detalhe que você tem que se ater é procurar um especialista. Hoje nós estamos na era dos especialistas. Você vai ser o clínico geral, mas quando você quer tratar de um assunto específico, se é do coração, você vai ao cardiologista. Se é do oculista, dos olhos, você vai a um oftalmologista. Então, a gente sugere que você procure um especialista em empresas familiares. Se você tem uma empresa familiar e algo já lhe motiva a conversar um pouco sobre esse assunto, converse com um especialista, assista uma palestra, leia um livro, mas vá a fundo. Por quê? Porque essa área é extremamente importante, delicada para o futuro do seu negócio, da sua sociedade e, em especial, da sua família. Eu percebo muito ainda, às vezes eu me sinto como um médico na década de 30. Tem gente que tem medo de falar com a gente, né? Imagina. Como na década de 30 as pessoas tinham medo de ir ao médico, né? Então as pessoas às vezes são orientações simples. É comum, às vezes eu termino uma palestra, um seminário, um programa de televisão ou pela internet. São dicas simples que um ajuste daquele que você faz resolve problemas de anos, né? E às vezes também tem o contrário. Eu encontro com pessoas que a pessoa senta comigo, doutor Cícero, se eu tivesse lhe conhecido há 10 anos atrás, eu não teria tido esse problema. Porque é uma coisa muito interessante, principalmente no Brasil, que pouco se fala. Se fala muito nas famílias que acabam as empresas, mas se fala muito pouco das empresas que acabam as famílias. E essa contabilidade da família passa de gerações para gerações. Por isso, o cuidado que tem que se ter com as empresas familiares. Volto à minha conversa do início. Aconselho a procurar especialista. Não dá para fazer no empirismo, achando que consegue lidar com tudo isso, porque é uma condição específica mesmo. Você está falando buscar um especialista. Tem que entender dessa atividade com uma característica própria. A empresa familiar ela tem uma gestão, como você falou ainda há pouco, que é específica, que é diferente, porque ela precisa ter a análise do ponto de vista da família também, do envolvimento com o próprio negócio. Então, não dá para ser separado. Eu queria, então, que a gente pudesse finalizar agora, dando uma dica aí para quem está nos assistindo e pensando em profissionalizar a sua gestão, o que é que ele deve fazer, por onde a gente falou que ele tem que começar a entender um pouco buscar informações, mas vamos imaginar que ele vai procurar informação e agora tenho que buscar um especialista, ou eu vou começar conversando com meus sócios, com a minha família, reúno os filhos, os pais, de quem faz parte da sociedade, por onde ele deve começar? Eu queria dar 3 orientações básicas, né? Se você não conseguir falar com um especialista. Primeiro, que estruture o futuro. O que é que você quer desse seu negócio nos próximos 3 anos, no mínimo? Segundo, com relação à família sua ou do seu sócio, defina as regras básicas. A esposa vai participar? Nós vamos poder usar dinheiro ou não? Escreve ali, pega uma folha, escreve as normas. Com relação aos sócios, monte um acordo, defina quais são os critérios. Se for preciso vender a empresa, você vai me comprar ou não? Isso são coisas básicas. Agora, se a sua empresa já tem um patamar de complexidade maior, cuidado com o improviso. Cuidado com o improviso. Empresa familiar não suporta improviso. E um detalhe, a problemática da empresa familiar, ela demora a surgir, mas quando surge é de uma gravidade e de desgastes irreparáveis.
Pois ótimo, ficou aqui com as dicas para vocês aproveitarem. Eu só tenho a agradecer, porque a nossa conversa foi muito boa e eu acredito que ela trouxe bastante informações aí para quem está tentando buscar essa profissionalização e contribuir para o sucesso das empresas em todo o Brasil e aqui no Piauí também. Muito obrigado por estar aqui conosco no nosso Café Executivo. Eu que agradeço.